Eu tenho preâmbulos hoje? Acho que não. E hoje nós vamos cobrir a saga, abre e fecha aspas, do Etemon inteira num vídeo só, então vamos não perder tempo, só bora. Episódio 15. Etemon, Aku no Hanamichi. Etemon e o primeiro brasão. As crianças chegam ao continente servidor e começam a literalmente acordar para essa realidade. Joe atordoadamente pergunta: Acordem todos do continente! Chegamos ao continente Sarva! O que você falou de competente? Ah, adaptaram a piada direitinho, muito bem! Só que, infelizmente, a adaptação acabou perdendo a segunda metade da piada pouco depois disso. Ao continente Sarva, chegamos! Queria comer uma sardinha. Além disso, como deu pra ver, a Mimi virou Angela Bonatti, que também possui o Tai e o Agumon pra uma reação. Mimi pede pra descer da baleia em um lugar mais praiesco, mas Izzy explica que isso não rola. E a dublagem inverte completamente o sentido do que ele diz. Bem, pessoal, não tem nenhuma enseada a norte daqui. Parece bem mais fácil descer aqui. Única reação perdida notável do episódio. As crianças seguem para um vilarejo de, supostamente, Coromons. Aqui, o Caio se enrolou na hora de falar vilarejo de Coromons e acabou saindo... Vilarejo de Coromons! Mas no vilarejo, elas só encontram Pagumons. Primeiro, o analisador simplificou um pouco a descrição deles. Pagumon, yoaimono ijime ga daisuki de, aite o kobaka ni shita action o tokui to suru kodomo Digimon da. Pagumon, Digimon em treinamento. Gosta de oprimir o fraco, embora seja medroso. Também gosta de brincar com os outros. E fez eles parecerem um pouco mais inocentes. E por sinal, Pagumon é derivado de Paku-Paku, uma onomatopeia de comilança. Os Pagumons levam Mimi para algum lugar, e Tai e Izzy, preocupados, vão atrás, mas acabam vendo algo que não devem. A reação da Mimi não foi necessariamente mudada ou mal traduzida, mas o jeito com que frasearam ela a deixou simultaneamente menos específica e redundante ao ponto de comédia. Após isso, os Pagumon servem um banquete para as crianças. E aqui, observamos uma localização cultural fascinante quando a Mimi compara sua situação à de um conto de fadas. Eu estou me sentindo a própria Bela Adormecida. Quer dizer que você ainda tá dormindo? Para quem não sabe, Urashima Taro é um conto de fadas japonês que conta a história de Urashima Taro, um jovem pescador que salva uma tartaruga marinha que, como recompensa, leva ele para o fundo do mar, para o mágico Palácio do Dragão, onde ele é recompensado por Otohime, princesa do palácio, com um grande banquete, dança, luxos, etc, etc. Daí a comparação que a Mimi faz, e daí a correção do Joe. Nesse cenário, os Pagumons é que seriam a Otohime. Enfim, a adaptação na dublagem não é perfeita. A Bela Adormecida nunca é acolhida em um palácio e oferecida um banquete. Isso é mais coisa da Bela e a Fera da Disney. Mas é totalmente compreensível e dá pra pegar a ideia com ela. Bom, fiquei super curioso com como outras dublagens adaptaram isso. Então, vamos conferir umas que eu reuni aqui. Me siento como Aladino en el paraíso después de pasar por ese desierto. Aladino nunca llegó al paraíso, Mimi. I feel just like a princess in a big, beautiful palace. I once had a chihuahua named Princess. They are treating us so well. I feel like a princess. Are you sure you're already awake, Mimi? Mi sento come la protagonista della Bella addormentata nel bosco. Con questo vuoi dire che stai ancora dormendo? Nossa, eu nunca imaginei que a dublagem mais próxima da nossa seria a italiana. Será que eles receberam o mesmo script internacional que a gente? Porque até a latina ficou mais diferente da nossa do que ela. Ah, cara, esses bagulhos são tão fascinantes. Tipo como se fosse a princesa da Bela Adormecida. Só podia ser isso, passas o tempo todo a dormir. Falinha perdida aqui. Durante a festa, Poyomon digivolve para Tokomon. Todos celebram, incluindo os Pagumons, mas na dublagem...
Acho que eles ficaram confusos e acharam que os aplausos eram pra eles? Que é? E quando chega a noite, eles resolvem sequestrar e fazer bullying com o Tokomon por aparecer demais. Uma fala do Tokomon foi perdida, mas a resposta a ela foi traduzida direitinho, deixando a fala um pouquinho estranha. É então que aparecem os superiores dos Pagumons, os Gazimons. A descrição deles foi meio simplificada. Gazimon, 気性が激しく攻撃的だ。敵をしびれさせる電気の塊、パラライズブレスが必殺技だ。 Gazimon, criatura selvagem, cruel e violenta. Você deve evitá-lo se possível. Sua arma mortal é o atordoador elétrico. Eu adoro o "você deve evitá-lo se possível". É tão charmosinho. E por sinal, Gazimon, que em japonês é pronunciado Gadimon, vem de Gadi-Gadi, outra onomatopeia para mordida. Os Gazimons dão uma ordem para os Pagumons que é dubiamente traduzida. Cuidem dessas crianças, eu não quero falhas! Como já disse o Elekimon da outra vez, cuidar das crianças faz parecer que eles queriam que os Pagumons matassem elas, quando esse não é o caso. Um dos Gazimons vai comunicar isso ao seu líder, Etemon. Etemon, 自称最強のデジモンである。2つの強力な必殺技、ラブセレナーデとダークスピリッツはまさに最強の名にふさわしい。 Etemon. Ele se considera o Digimon mais poderoso. Suas duas armas, Show Esmagador e Rede Negra, são perigosíssimas. Os dois ataques dele estão com os nomes gringos e eu acho tão extremamente imbecil os gringos terem adaptado o Dark Spirits como Rede Negra, Dark Network, porque Dark Network, nas duas versões, é o nome do sistema de cabos que o Etemon usa para monitorar o continente e viajar por ele. Ou seja, tanto o ataque quanto os cabos se chamam Rede Negra. É tão estúpido. Etemon vem de Eteko, que, nas palavras exatas de um dicionário japonês online que eu achei, é um termo antropomórfico para macaco. Assim, e o Etemon tem como transporte este caminhão? Trailer? Enfim, essa coisa. Os kanji na lateral dele são lidos como Etemon, mas nomes de Digimon são sempre escritos em katakana, não em kanji. Então foi meio que um capricho dele, sabe? Escolher kanji para escrever seu nome de um jeito legal. Já tive um professor de japonês que fazia isso com os alunos pra zoar. Enfim, o primeiro kanji significa riso, o segundo significa céu, num sentido mais espiritual religioso, e o terceiro significa portão. Etemon dá uma enorme bronca no Gazimon por falar alto demais, e a resposta do Gazimon foi mudada. Se o senhor quiser, eu posso falar baixinho. Etemon não acredita que as crianças estão com os Pagumons, porque isso não bate com o radar dele, e é quando Gazimon diz... Essa não é informação definitiva. Dá pra argumentar que isso não foi um erro de tradução, mas não foi uma escolha muito clara de palavra, na minha opinião. As crianças saem à procura de Tokomon e é a vez de Gomamon virar Angela Bonatti. Quem dá mais problemas pra gente, hein? Esta fala do Pagumon foi mal expressada. Ele não está por aqui. Entendi. E deixou confuso o Easy riscando a cachoeira do mapa após ouvi-la. Agumon encontra Tokomon, mas se vê barrado pelos Gazimons. O ataque dele volta a ser Chama Neném hoje. Chama Neném! O engraçado é que é só ele. Todos os demais ataques do episódio seguem gringificados. Joe perde uma fala aqui. Nanda. Os Pagumons tentam segurar as crianças e a mixagem dá uma deslizadinha e deixa o áudio japonês deles junto com o português na dublagem. No fim, as crianças salvam Tokomon e os Koromons, mas o negócio ainda não acabou, porque Etemon aparece para atacá-las. Os Koromons identificam Etemon pelo nome no original, mas na dublagem é o Tai que faz isso. Etemon! O que não faz o menor sentido, porque ele não conhece o Homem Macaco ainda. Etemon então usa seu ataque musical. No original, enquanto o ataque vai causando o seu caos, o Etemon vai repetindo Love, Love, Love no fundo. Sabe, de Love Serenade, o nome do ataque. Mas na dublagem, ele fica quietinho, no máximo soltando uma reação aqui e ali.
O que está havendo com vocês? Eu estou sem forças. Pra fechar, na caverna, as crianças acabam achando o brasão do Tai, e enquanto o menino vai recolhendo ele, um áudio aleatório do TK acabou vindo parar aqui. Tipo, imagine as pessoas do Easy. A mixagem de Digimon é tão especial. Surpreendentemente, eu não tenho nada pra falar da localização da prévia dele. Então, episódio 16. Greymon contra Etemon. Esse título brasileiro faz zero sentido. O Etemon nem está fisicamente no episódio, sabe? Durante a recapitulação, o narrador pronuncia o nome do Etemon como... O novo inimigo, Etemon, apareceu diante deles. E ele sempre faz isso, ele nunca corrige a pronúncia daqui em diante, e eu acho isso muito fofo. Tai tenta convencer o Agumon a dar o seu máximo pra digivolver, e aqui a dublagem finalmente chama o nível Kanzentai de evolução por sua tradução direta de perfeito. Dito isso, o engraçado é que no original ele não usa Kanzentai na fala. E neste momento, você é o único Digimon que tem uma chance de se tornar perfeito. Ele só usa Moichidan-ue, isto é, um estágio a mais. Este pequeno diálogo aqui inteiro perdeu nuances. Escuta, eles deram comida gostosa pra você porque todos esperam que você faça a grande digitransformação. Não é, pessoal? Eu não dei nada pra ele, eu fui roubado, isso sim. Nós não podemos avançar tanto assim, gente. Sem trabalho duro, não tem comida. Tem toda a razão. Esta fala da Piyomon foi genericizada. Nós não somos necessários aqui. Você tem toda a razão, Palmon. E logo após ela, temos um infame momento em que a Sora vira Angela Bonatti por uma fala. Tadinho do Agumon, não aguenta mais comer nada. Izzy e Sora começam a refletir sobre o tipo de pessoa que o Tai é. E uma fala culturalmente carregada do Izzy foi bem simplificada na dublagem, levando consigo um pouco de lore do Tai. Puxa, eu tô admirado. Tai sempre foi muito gentil com a gente, ele nunca ficou irritado. Durante esse flashback, um figurante perde uma fala. E logo após ele, o Izzy perde uma micro fala / reação. Gente, só que A placa do Joe começa a brilhar, reagindo ao brasão próximo, e Izzy perde outra fala, dessa vez uma bem grandinha. As crianças então seguem para um coliseu próximo e Izzy, mais o Tentomon, perdem outra fala. Esse episódio tá de mal com o Izzy. Joe decide ir procurar pelo brasão enquanto as outras crianças descansam. E a resposta do Tai a isso ficou muito mais rude na dublagem. Gumamon e eu podemos procurar. Por que vocês não descansam um pouco? Eu Vamos! vou tentar sozinho. Aliás, o engraçado é que no resto do episódio é o contrário que rola. Não é que tenham mudado algum diálogo necessariamente, mas o Tai japonês usa palavras bem mais duras com o Agumon durante este episódio, enquanto que o linguajar persistentemente certinho da nossa dublagem amenizou o feel da coisa, se é que isso faz sentido. Etemon prende as crianças e manda seu Greymon do mal lutar contra o Greymon do bem delas. Quando parece que a luta já está ganha pro Etemon, ele dá um comando pro Gazimon no local. Por que não se prepara para comemorar a vitória? Abre o champanhe! Essa seria uma adaptação cultural perfeita se nas cenas seguintes o Gazimon não aparecesse segurando esses fogos de artifício, que é o que acontece. E é uma demonstração divertida de como nossa cultura, pelo menos na época, era bem menos noiada com álcool em desenho infantil do que os gringos.
Afinal, a Saban jamais trocaria fogos de artifício por álcool. Gomamon chama peixes marchantes voadores que saem de uma fonte no local para distrair o Greymon do mal um pouco, e Joe questiona o absurdo da situação. Mas o questionamento foi um pouco mudado na dublagem, e sinto que ficou menos coeso. なんであんなとこから魚が出るんだよ。そんなこと言われたって、おいら難しいことわかんないよ。多分あれですよ。異次元空間の切れ目があそこにあるんです。だってさ、そうか。Não faz sentido, ele não devia ir atrás dos peixes. Não me pergunte, Jo, eu não posso responder essa pergunta. Acho que sei a resposta. Há uma brecha do espaço dimensional diferente ali em cima. Você ouviu isso? É então que a péssima atitude do menino Tai faz o Greymon desenvolver para Skull Greymon. A descrição faz uma escolha interessante. スカルグレイモン、そのおぞましき姿は多くのデジモンたちを震え上がらせる。もちろんそのパワーは破壊的。戦いへの執念で動き続ける完全体デジモンだ。 Skull Greymon é uma figura que assusta a maioria dos Digimons. É um Digimon mestre, e seus movimentos são destrutivos e muito violentos. Tipo, eu acho que é possível que esse mestre seja uma adaptação do nível Kanzentai também, o nível perfeito. Mas também é igualmente possível que seja só uma palavra aleatória na salada de palavras que as descrições costumam ser. Mas sei lá, achei digno de nota. O Skull, de Skull Greymon, significa caveira. Depois que Skull Greymon causa alto caos e destruição, ele volta a ser Coromon. Uma reaçãozinha foi perdida aqui. Ao término do episódio, vamos à prévia, e ela tem um errinho de tradução muito engraçado. No original, o narrador explica que, no próximo episódio, as crianças esbarrarão com um cruzeiro de luxo no deserto. 砂漠を旅する太一たちの前に豪華客船が現れた。 Mas na dublagem, ele diz... Quando Tai e seus amigos atravessam o deserto, encontraram uma cruz. Tai e seus amigos encontraram nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo no deserto. Fora isso, o narrador chama o Digimon do episódio de Kokatorimon, em vez de Kokatrimon, como ele é chamado no episódio. Mas um dos capangas de Etimon, Kokatorimon, estava lá, preparando uma armadilha para eles. Kokatorimon é o nome americano... Digo, é a grafia oficial americana do nome desse Digimon. Kokatorimon é literalmente o katakana para a palavra Kokatrimon. Os gringos provavelmente optaram por deixar desse modo japonesado para evitar ter a palavra cock no nome dele, mesmo as origens mitológicas do animal permitindo isso. Mas eu quis chamar a atenção para isso porque isso reforça uma teoria que eu tenho já faz um tempo e que vou compartilhar com os senhores agora. Então, eu acho que no script internacional da Toei que a gente recebeu, todos os nomes dos Digimons estavam ocidentais. Estava tudo Biomon e Frigimon e não sei o que, e a nossa dublagem reverteu para os nomes japoneses devido ao texto na animação. Porque no analisador Digimon, e nas animações de Digievolução dos Digimons das crianças, os nomes japoneses dos Digimons são escritos em letras ocidentais. Então, os dubladores, ou talvez até algum distribuidor, podem ter optado por usar eles para não causar dissonância com o texto que as crianças veriam na tela. Isso também explicaria por que nomes ocidentais são mais usados mais à frente no anime. A tela do analisador Digimon muda de visual a partir de um certo ponto, e o novo modelo só mostra texto em caracteres japoneses mesmo. Mas sabe, essa teoria não é perfeita, porque tem alguns Digimons que aparecem mais pro fim do anime que contradizem ela porque eles mantêm seus nomes japoneses, mas ainda assim, eu acho que a verdade é algo nesses moldes, viu? E seria por isso que o nome do Kokatrimon está americano na prévia, mas japonês no episódio, que pode ter sido traduzido e ou dublado muito tempo depois. Bom, com esse preâmbulo de meio de vídeo terminado, sigamos pro episódio 17. Capitão Kokatrimon. A recapitulação não tem nenhum grande erro ou mudança, nem nada assim, mas achei estas frases dela engraçadas. Mas ao contrário de suas expectativas, Greymon se digitransformou num monstro Digimon Skull Greymon. Skull Greymon, após vociferar muito, gastou todas as suas energias e acabou se transformando em Coromon, que era a primeira etapa Digimon de Agumon.
Mon, 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 mon. Não tem nada a ver com o texto do episódio, mas assistindo o episódio para comparação, eu reparei que, por algum motivo, este episódio tem o Versão Brasileira Herbert Richards 2 vezes. Versão brasileira Herbert Richards. Versão brasileira Herbert Richards. Os dois são separados por mais ou menos 1 minuto só de episódio. Enquanto vagam pelo deserto, após umas cenas de comédia que foram bem adaptadas no geral, as crianças encontram outra videochamada do Sr. Genai. Ele dá uma informação importante, apesar de não necessariamente nova, que a dublagem fraseou de um jeito meio ruim. Os brasões serão de vocês, queiram vocês ou não. Placa e brasão terão todos que se juntar mais cedo ou mais tarde. Isso é um pouquinho problemático porque, ao fim do episódio, as crianças repetem ela, e na dublagem a repetição foi traduzida direito, mas agora faz referência a algo que não foi dito antes. Foi isso que o Genai explicou pra gente. Ele disse que a placa e o brasão se atraem. Após isso, as crianças se deparam com um enorme navio. A Sora na versão japonesa identifica ele pelo que é, enquanto que a nossa Sora é um pouquinho mais genérica. Um navio de guerra? Não pode ser! É um navio enorme! Isso se estende por todo o episódio. A versão japonesa descreve o navio como um cruzeiro de luxo várias vezes, e a dublagem sempre usa só navio, ou algo nesses moldes. Não é super importante nem nada, só achei interessante de observar. A tripulação do cruzeiro são Numemons, e Mimi resolve usar seu sex appeal de criança de 10 anos para convencer as criaturas a deixá-los entrar. A dublagem perde esse momento em que ela soletra Onegai e troca por reações. Eu realmente não gosto das reações. As crianças relaxam e nós conhecemos o capitão do navio, o previamente muito preambulado Kokatrimon. Na versão japonesa, ele tem um sotaque de Nagoya extremamente carregado, e isso será relevante daqui a pouco, mas na dublagem, ele fala normal. A descrição dele foi um pouco simplificada. Kokatrimon! Domo na torigata Digimon! Hane ga taika shite tobenai no ga nayami no tane to natteiru. Hissatsu waza wa Petra Fire! Kokatrimon, Digimon cruel com a forma de uma ave. Embora não possa voar, ele tem vergonha disso. Sua arma é o raio petrificante. O nome Kokatrimon vem de Cocatrice, criatura mitológica capaz de petrificar seus adversários. De volta ao descanso das crianças, é a vez de Koromon virar Angela Bonatti. Tai e Joe são atacados por Kokatrimon. O recém-evoluído Agumon tenta protegê-los e seu ataque volta ao seu nome Yankee de sempre. Bafo de pimenta! Kokatrimon petrifica os Digimons e rouba os brasões dos dois meninos, e perde uma enorme e longa reação na dublagem. Aliás, várias reações somem daqui em diante. Goka? Realmente não gostaram dos cocá dele. Sabe como é, não queriam encorajar o consumo de drogas ilícitas. Quando é a vez de Gabumon enfrentar a galinha, seu ataque volta a um antigo nome. Após capturar as crianças e petrificar seus Digimons, Kokatrimon encurrala as duas últimas duplas, Sora e Mimi e suas Digimons. Ele descreve o que fez com os demais Mons. Eu cuidei deles, eles agora são pedras. Simples pedras, pedras inúteis, imprestáveis. Eu acho que a fala no original é uma referência a Nagoya,
mas eu não entendo bastante de estereótipos locais japoneses pra dizer com certeza. Piyomon fica tão furiosa que até troca o nome de seu ataque. A luta vai pro nível adulto e Togemon ataca. E... sabe, vamos falar um pouco sobre o ataque da Togemon. Sabe como normalmente ela só grita o nome do ataque, aí estica o corpo, ou gira, e lança espinhos no adversário e pronto, esse é o ataque? Pois é, não era pra ser assim, mais ou menos. É que sabe como o ataque em japonês se chama Chiku Chiku Bang Bang? Pois é, como já me foi explicado nos comentários, a ideia, como descrita no site japonês oficial de Digimon, é que o ataque teria duas metades. O Chiku Chiku, espinhento, seria a Togemon endurecendo os espinhos no punho para atacar, e o Bang Bang seria ela esmurrando o adversário com esses punhos espinhentos. Por que o anime não costuma executar o ataque desse jeito é algo que eu não sei e eu acho que eu nunca vou saber. Mas enfim, neste episódio fizeram a separação. Naturalmente, na dublagem, isso não funcionaria com rajada de espinhos, então ela só tem reações durante os socos. Após ser derrotado, Cocatrimon tenta atropelar as crianças com o navio. Aqui, pela única vez na dublagem, os cocá dele são adaptados. O navio é arremessado por um cacto gigante e Cocatrimon com ele. Essa fala no original são coisas de Nagoya. Especificamente, eu sei que o camarão frito, ebifuria, é uma famosa piada com sotaque de Nagoya. Fim do episódio, chegamos à Prévia. Ela começa bem adaptada e depois se perde legal. Todos têm medo da digitransformação. Esse era um dos maiores medos de Agumon. De que maneira pode recuperar sua coragem e sua força? Tai e seus amigos estavam desesperados, mas Piximon os põe à prova. Tinham que viajar ao futuro e superar esses problemas. Por sinal, Piximon, ou Piximon, como o narrador leu, é o nome gringo do Digimon do próximo episódio. Refira-se à minha teoria de antes. E vamos conhecer ele agora, no episódio 18. Pixelmon, Digimon Fada Madrinha. As crianças andam pelo deserto quando são atacadas por outro Kuwagamon. Kuwagamon! Atama no hasami de nandemo kirisaku Scissor Arms ga hissatsu waza da. Pailton ni ita yatsu yori subai tsuyoi zo. Kuwagamon, ele tem garras de tesoura. Elas podem cortar qualquer coisa. Ele é muito mais poderoso do que qualquer um na Ilha Arquivo. O narrador explicou meio mal o lance deste Kuwagamon ser mais forte que o outro Kuwagamon, mas logo depois disso o Agumon repete isso e a dublagem traduz direitinho, então não causou confusão nem nada assim. E o narrador mais uma vez fala Kuwagamon. Ai, tão fofo. Nesta cena, o Luiz Sérgio Vieira, talvez sem querer, copia a fala do Gabumon. Agumon, shinka shiro! Shinka da! Agumon, você precisa digivolver! Digitransforme! É um pouco estranho, porque nessa cena é pro Tai estar perdido demais pra dar ordens, mas faz sentido se você vir como só um reflexo que ele teve antes de se dar conta da situação. Um Digimon misterioso destrói Kuwagamon, e ele gritando o nome de sua técnica é emudecido. O responsável foi esse minúsculo Digimon rosa. Primeiro, a descrição dele foi bem simplificada. Piccolomon, Aiyo no Yari, Fairy Tail o furikazashi, fushigi na mahou o ayatsuru Yousei Digimon da. Piclemon. Usando sua lança, Piclemon, que é um mago, faz magia. E segundo, esse nome. Ele está errado e é burro. Era pra ser Piccolomon. Sério, Piclemon é uma escolha muito bizarra de romanização. Eu consigo entender a lógica por trás de Orgemon, por exemplo. Mas pra ser Piclemon, o katakana teria que ser Pikuru. Aqui está escrito Picoro, não funciona com Pickle. Enfim,
Piccolo significa rei na linguagem dos Namekuseijins. Ok, brincadeira. Piccolo significa pequeno em italiano. Também é o nome do instrumento musical que levou ao nome do personagem de Dragon Ball, mas não acho que tenha relação aqui. Eu vou chamar ele de Piccolomon mesmo. Piclemon é um nome equivocado demais, tem que ser ostracizado. Via de regra, o dublador do Piccolomon é bem afetado por má direção nesse episódio. Muito do texto dele foi adaptado de forma ok, mas as intenções usadas são sempre meio erradas, ou informações são ditas na hora errada. As cenas dele não fluem bem em geral. A bolinha rosa dá uma bronca nos nossos heróis, e Matt se irrita. A irritação dele é um pouquinho diferente nas duas versões. Ele é um Digimon muito barulhento. Não sei por que a dublagem mudou isso. Eles mantiveram o tique do Piccolomon de terminar frases com pi, então a fala funcionaria perfeitamente. Digo, não que seja uma grande alteração, mas sabe. Piccolomon usa sua magia para fazer um negócio. O encantamento dele foi mantido aproximado, por assim dizer. Em japonês, ele não é exatamente uma frase, mas é uma corrupção de palavras comuns tipo voar, cima, baixo, etc. Não é nada importante, mas se fosse eu, acho que teria tentado bolar algum encantamento em português. Piccolomon então explica que... Não fiquem surpresos! É meu portal mágico! Essa mudança não é gritante, mas barreira deixa mais claro a natureza da coisa. Não é que seja um portal para outra dimensão, essa área está lá, ela só tá invisível. Tanto que no final do episódio, o inimigo do episódio abre um buraco na barreira. Sei lá, eu só acho que ficaria mais coeso deixar barreira mesmo. A dublagem é bem consistente com sua escolha de portal, exceto por umas cenas com o Matt e o Izzy, em que adaptam isso como fronteira, que é quase certo. Joe perde uma fala. Nanda! E eis as únicas duas reações notáveis perdidas do episódio. As crianças sobem uma longa escadaria e chegam no templo do Piccolomon. Gomamon perde uma fala. E após Piccolomon mandar as crianças limparem o chão, a Sora perde uma fala. Matt vê seu irmão se divertindo com a limpeza e, por algum motivo, uma fala dele virou reação. Isso não é nada importante e não afeta em nada a cena. Eu só acho esse do Matt meio engraçado, eu queria compartilhar. Tai e Agumon acabam sendo transportados para um barco misterioso. Após umas trapalhadas, o Tai percebe uma coisa e... não é um erro de tradução, mas uma escolha meio questionável de palavra. Espera um pouco. O barco está flutuando. Tipo, flutuar é uma tradução aceitável para Nagasareru, mas é abrangente demais. Minha reação ao ouvir a fala dublada do Tai foi responder... Tai? Barcos flutuam na água. Meio que é o lance dos barcos. Na manhã seguinte, as crianças no templo percebem que Izzy e Matt também sumiram, para procurar por seus brasões. Tem uma cena de comédia com o Joe e as meninas, com que a adaptação vacilou um tantinho. Tai e Agumon não voltaram ontem à noite. Izzy e Matt sumiram também. Você não acha que isso é um mistério, Jo? Pode ser a sua vez, Jo. Não brinquem comigo, isso não tem graça. É possível, Piccolomon, todos eles é possível. A tradução não tá errada, ela só tá um pouco literal demais. É que a cena no original usa um monte de construções inacabadas nas frases. O que é uma coisa bem japonesa. É uma língua cheia de expressões sem fim, porque, socialmente, espera-se que todo mundo já saiba o fim. Mas fica estranho em português e essa cena tropeçou bastante por causa disso, na minha opinião. Falando em Izzy e Matt, os dois têm uma rápida conversa perguntando um ao outro por que querem o brasão. A resposta do Matt foi um pouquinho mal traduzida.
俺はもっと自分を磨きたい。進化して強くなるのはデジモンだけじゃない。俺も一緒に成長して今までと違う何かをつかみたいんだ。Bom, eu quero progredir um pouco mais. Um Digimon sozinho não é mais forte. Eu quero crescer. Crescer e me tornar alguém diferente. Assim, dá pra pegar a ideia geral, mas não tão claramente. O negócio do o Digimon sozinho não é mais forte é particularmente tradutez e estranho. Eles chegam ao fim da barreira e o Matt expressa isso de um jeito estranho. É a fronteira da magia de Piclemon. E em seguida, o Izzy supera ele, falando a frase mais esquisita, dura, Google tradutoresca dessa dublagem até agora. Fim da magia! Nós viemos longe! Eu tô mesmerizado por essa fala, tão bizarra. Os dois conseguem seus brasões, mas aí são atacados por Tyrannomon. Sei que já estão cansados de ouvir isso, mas a descrição dele foi um pouco simplificada. Tyrannomon! 野生の美を備えた恐竜型デジモン。必殺技は灼熱の炎ファイヤーブレスだ。 Tyrannomon é um Digimon com a forma de um tiranossauro. Sua arma fatal são as labaredas. Tyrannomon vem de tiranossauro? Eu sei, é muita informação nova de uma só vez, mas a gente aguenta. Confia. Durante o treino, Piccolomon sente Tyrannomon quebrando sua barreira, e temos a mudança de fala mais extremamente hilária da dublagem até agora. Talvez até mais do que o ataque do coração triplo. Sério, eu tive um pequeno surto de riso com ela. Pior que eu não sei como essa fala veio parar aqui, porque não é um adiantamento de uma fala dele, ele não usa o ataque no Tyrannomon. O que só me faz acreditar que essa era aquela fala do começo do episódio da luta contra o Quagamon, que de alguma forma veio parar aqui, quase uns 17 minutos de episódio depois. Ah, mixagem de Digimon, só você. No mundo imaginário lá do treinamento, após ajudar o Tai Criança Interna, Tai Criança Externa e Agumon têm uma epifania sobre seus estados psicológicos atuais. Infelizmente, o Agumon na dublagem troca as bolas da epifania. Eu me sentia fraco também. Não foi por isso que eu não consegui digivolver para Greymon. Enquanto os dois seguem pra batalha, vemos Piccolomon protegendo os demais de Tyrannomon, e uma enorme fala interna dele é perdida na dublagem. Uma fala que faz falta, contribui bastante para a caracterização do personagem. E para encerrar este episódio, durante a luta, uma fala aleatória do Piccolomon, provavelmente de outro ponto da dublagem do episódio, brota do nada. Acertou em cheio! A mixagem desse episódio tava com tudo, hein? Seguindo, episódio 19. Meio no Nanomon. Nanomon no labirinto. Na recapitulação, o narrador finalmente dá a tradução formal do nível Kanzentai de evolução. Para poder digivolver seus Digimons para Digimons perfeitos. Como eu disse, já tinha dado antes, mas agora é tipo oficial. Eu tava achando que teria muita coisa a relatar sobre a primeira metade deste episódio, porque ela se resume a um longo infodump do Izzy quanto à natureza do Digimundo e sua relação com as redes do mundo real, e é cheia de palavras e conceitos complicados que a dublagem costuma errar. Mas não. Algumas coisas foram fraseadas de um jeito meio confuso e outras foram simplificadas demais, mas no geral o texto da dublagem adaptou a explicação bem direitinho, o que é muito legal. O único deslize que eu senti foi esta fala aqui, em que o Izzy emenda umas informações que ele não devia ter emendado. Eu ainda não entendi. Esse mundo é feito apenas de dados. O mundo dentro dos jogos de computador ou do computador mesmo significa que nós não estamos longe da Terra. Mas no episódio, as crianças recebem um e-mail de socorro de um Digimon e formam um grupo para invadir uma pirâmide misteriosa e salvá-lo. Ao acessarem ela por uma passagem secreta, Izzy explica por que certos pontos da pirâmide são atravessáveis.
中身がないんです。 Aparentemente é feita apenas de dados, portanto, não é substancial. Vacilo feio da dublagem aqui, já que um foco grande desse episódio é justamente o fato de que coisas serem feitas de dados não significa que elas não existem, além de que contradiz o resto das conversas do episódio também. Tai está tomando muitos riscos desnecessários, e a Sora fica tão zangada que ela vira a Flávia Sadi por uma cena. Por que você fez isso? E se eles nos encontrassem? Sora. Tai, escuta. Pior que a Flávia realmente fica boa na Sora. Que bom que botaram ela em vez da Angela Bonatti. Digo, claro que o ideal seria a Amorim gravar essas falas, mas você entendeu. Após umas aventuras, as crianças que invadiram a pirâmide chegam ao Digimon em questão. E uma coisa muito louca acontece aqui. Nanomon! どんなシステムでもその歪んだテクニックで再構築する完全体のマシンデジモンだ。 Nanomon, fase e perfeição. Tipo de Digimon, máquina. Função, vírus. Técnica especial, bomba digital. Em vez de traduzir a narração japonesa da tela do analisador, como a dublagem faz em todos os outros episódios, ela fez o narrador só ler as informações escritas na tela. Que doido, né? E, deu pra ver o nome do ataque dele com isso. Nanomon vem de nano, prefixo para indicar coisas muito pequenas, tipo nanosegundo ou nanomáquinas. Mais um Digimon que escapou com seu nome japonês intacto. Na gringa, o nome dele foi trocado para Datamon. Etemon aparece para estragar a festa. Primeiro, uma reaçãozinha dele vira uma fala. Isso muda alguma coisa da cena? Não, mas acho fascinante quando a dublagem cria falas em vez de tirar falas. Como acontece logo depois, inclusive. E outra reação é perdida aqui. Nanomon entra na briga também, e a primeira afirmação dele foi genericizada um pouquinho. Agora você vai ver o poder que eu tenho! Etemon sobrepuja Nanomon, e um insulto do pequeno Digimon psicopata foi, mais uma vez, genericizado. Não pense que eu estou derrotado! Nanomon sequestra Sora e os meninos vão atrás. Após informar Tai sobre sua mortalidade, Izzy diz pra ele onde fica a parte da cerca de alta voltagem que não vai matar o garoto. A passagem fica à sua direita, a 3 passos. Esse eu achei interessante, porque me fez ter certeza de que o script Toei deste episódio estava em inglês. E o tradutor pro inglês converteu esse 1 metro para 3 pés, a medida que os americanos usam. E a dublagem readaptou isso para 3 passos. Sei lá, eu achei esse telefone sem fio divertido. Ok, e pra enfim acabar com este vídeo, e com o Etemon, por enquanto, episódio 20. Metal Greymon. Na recapitulação, a dublagem pode ter amenizado a expressão medo da morte aqui. Tai ficou muito assustado com a rede de alta tensão e perdeu uma chance de resgatar Sora e Piomon. Eu digo pode porque o episódio passado usou a palavra morrer de boa, mas vai saber. Nanomon começa a fazer uma cópia da Sora. Ele explica por quê, e a dublagem fraseia essa explicação de um jeito meio infeliz. Você não conseguiu nada usando o poder do brasão. E eu posso usar este poder com a ajuda da sua cópia, sua tolinha. Não tá errada, a tradução tá ok, só muito mal exposta. Você não conseguiu nada usando o poder do brasão é estranho por vários motivos, enquanto que vocês não conseguiram usar nem um pouco do poder do brasão é claro e direto. De volta à pirâmide, Tai tem um flashback sobre quando ele aprendeu que se ele morrer no jogo, morre no mundo real também. No original, o flashback é silencioso, mas a dublagem adicionou umas reações para preencher a boca. Ficou tão esquisito. Reações notáveis perdidas do episódio. Enquanto Tai e companhia invadem a pirâmide, as demais crianças lutam com o Etemon. Um pequeno trash talk do Etemon foi ligeiramente mudado.
Assim não vale. Tem que ser um de cada vez. Não faz grande diferença pra cena, mas fez ele parecer mais fraco, eu senti. Após um tanto de luta, ele usa seu ataque musical para incapacitar os Digimons. Assim como no episódio de estreia dele, os gritos de Love, Love, Love no fundo foram tirados na dublagem. Tai enfim chega de novo na cerca de alta voltagem e encara seu medo. Agumon lhe encoraja. Vai em frente, Tai! Tenha confiança! Ai, que mudança infeliz! Em qualquer outro contexto, eu diria que essa é uma tradução totalmente válida para a expressão Yuki o dashite, mas nesse caso não, porque a palavra coragem foi escolhida aqui justamente por ser o brasão deles. Ops. Etemon então entra pela parede. Me tirem daqui! Sinto que isso foi um improviso ruim do dublador. Por que o Etemon diria isso nessa situação? Não faz sentido. Tai deixa os Digimons lutando e vai salvar a Sora, que é jogada para cair em um emaranhado de fios pretos. Ao ver os fios pretos, o Tai diz... Segura! Normalmente eu não catalogaria essa mudança, é pequena demais, mas ela deixou a cena na dublagem menos coesa, porque logo após essa fala, o Nanomon responde a pergunta japonesa do Tai nas duas versões. Em seguida, Sora perde uma falinha. Esta piadinha do Etemon perdeu um pouco da graça, na minha opinião. Quero ver quem vai me encarar agora! As crianças fogem e Etemon se resolve com Nanomon. Nanomon decide se jogar com Etemon na Rede Negra para os dois morrerem, e a dublagem dribla uma expressãozinha macabra. Larga! Eu já disse! Eu não quero ir com você! Larga! É então que Nanomon decide atirar um vírus na Rede Negra, e a explicação dele do efeito disso perdeu umas informações na adaptação. 今のがただのプラグボムだと思ったら大間違いだ。拡大を続ける暗黒エネルギーを逆に集中させるコンピューターウイルスを組み込んでいたのだ。Eu acionei o vírus de computador! A energia das trevas começará a se concentrar em vez de se expandir! Logo depois dela, uma falinha minúscula do Etemon virou reação. Logo será o seu fim! Etemon acaba se fundindo com a Rede Negra e ataca as crianças. Os Digimons tentam atacá-lo, mas isso não surte efeito, e uma piadinha extremamente traduzível do vilão foi genericizada. Estou me sentindo ótimo! E para resolver a situação, Tai enfim ativa seu brasão. Para alcançar a fase perfeita, em vez de Shinka, o Digimon grita Chou Shinka, ou Super Evolui. Isso foi diretamente adaptado como Super Digivolve. Para minha surpresa, é aqui que estreia a segunda versão da tela do analisador Digimon. Surpresa porque eu achava que ela só aparecia mais pra frente. Como eu comentei ainda agora, ela não tem o nome romanizado do Digimon escrito em lugar nenhum. Às vezes me pergunto se isso foi de propósito, justamente para não arriscarem errar a grafia. Dito isso, a versão 1 da tela não foi aposentada ainda, ela ainda vai aparecer mais algumas vezes. A análise do Metal Greymon foi... Sim, isso mesmo, meio simplificada. Metal Greymon! バトルのために己の体を武器と防具に変えた完全体デジモンだ。必殺技ギガデストロイヤーは他を寄せ付けない破壊力を持つ。 Metal Greymon, Digimon perfeito. Seu corpo é arma e escudo. Sua arma, o Giga Tiro, é arrasadora como nenhuma outra. Por sinal, o metal de Metal Greymon vem de metal, que significa metal. É porque agora ele tem metal no corpo. E para fechar o episódio, ao ver Metal Greymon, Tai comenta: Essa é a transformação superior do Greymon! Mais uma vez, não é algo que prejudica a cena, que deixa ela confusa nem nada assim, mas perde a referência mais direta à situação do Skull Greymon. E pronto, Etemon derrubado. O arco e o personagem. Resolvi que, como o arco dele era pequeno, eu queria matar ele logo de uma vez. Fiquei surpreso com como a adaptação dos últimos 2 episódios se saiu bem com as explicações mais complicadas. Eu realmente não esperava por essa. A dualidade dessa dublagem. Será que os próximos episódios vão seguir esse pique? Bom, só um jeito de descobrir, né? E esse jeito está relacionado ao fato
de que é agora que a aventura se digitraduz. Esse pessoal me ajudou, me apoiando com amor e com dinheiro também. Link na descrição. Tire-me daqui, Saga! Tire-me daqui! Vai matar o seu próprio irmão? Tire-me dá um like e se inscreve.